Salve fiotes, e aí, tudo beleza com vocês? Eu sei, tá corrido pra caramba aí, né? Mas o importante é a gente tocar o barco, porque afinal de contas, o final de semana já tá aí, tá chegando pra gente dar aquela relaxada, dar aquela dormidinha, é ou não é? E antes de mais nada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beco do Nerd. Eu sou o Edu Parieri e eu tô muito feliz em poder receber vocês aqui. Cara, eu sei que a gente tá vivendo numa era em que todo mangá, todo anime quer ter o seu Boruto, né? Os autores ficam lá, né, tipo 5, 6, 10 anos fazendo a história e do nada eles terminam o mangá e aí ficam falando, né, não, porque a história já deu o que tinha que dar, porque eu tenho que descansar e não sei o que lá, e eu quero explorar novos horizontes e por aí vai, né? E aí, depois de muito buchicho na internet, os autores vão lá e do nada pipocam uma continuação. Eu não sei se vocês lembram disso, mas lá no começo desse ano já tinham saído uns boatos falando que Jujutsu iria ter uma possível continuação. E eu até cheguei a fazer um vídeo aqui no canal comentando essa notícia e eu falei sobre como poderia ser essa continuação, baseado em alguns detalhes ali que o mangá deixou em aberto. E pra nossa surpresa, a meleca escorreu do nariz do autor mais rápido do que a gente imaginava, né? Jujutsu Kaisen Modulo é o nome da nova maravilha que o Didi Akutami tá fazendo. Mas dessa vez ele não tá sozinho. O responsável pelas ilustrações é o Yuji Iwasaki, que ficou mais conhecido pelo seu trabalho no mangá Angou Gakuen no Iroha, já que esse foi o único mangá que esse maluco serializou na vida dele. Olha que beleza. Ou seja, você tá começando a entender o tamanho dessa bomba, né? E olha que isso nem é o pior de tudo, mas como diz o Jack o Estripador, vamos por partes. Afinal de contas, qual é o enredo de Jujutsu Kaisen Modulo? Bom, para começar, a história se passa 68 anos após os eventos do último capítulo do mangá original e os protagonistas da vez são os netos do Yuta com a Maki. E não, você não ouviu errado, são os netos do Yuta e não do Yuji. E aqui já começa o primeiro problema na minha opinião, porque eu não sei vocês, mas cara, sério, eu nunca vi um autor desrespeitar tanto o próprio protagonista quanto o Didi Akutami. Eu já disse isso aqui no canal e eu vou falar outra vez, o Yuji é um dos personagens mais mal desenvolvidos que eu já vi em toda a minha vida. Cara, desde o começo, o Akutami não tava nem aí pra ele, porque ó, vamos ser sinceros, o personagem ele não tem carisma, ele não tem um poder legal, ele não teve um desenvolvimento pessoal satisfatório ao longo da história, na maior parte do tempo você mal lembra que ele existe, porque os outros personagens têm mais protagonismo que ele e agora veio a cereja do bolo. O autor tá fazendo a continuação da história com os netos do Yuta e não do Yuji, ou seja, nem esse pingo de dignidade, de homenagem, esse coitado recebeu. Cara, você sabe o que é mais engraçado? É que alguns boatos começam a fazer sentido agora. Tipo, lá na época que saiu o filme Jujutsu Kaisen Zero, eu lembro que teve um boato que dizia que originalmente o Didi Akutami pretendia fazer o Yuta ser o protagonista da história. E eu acho que ele devia ter feito isso mesmo, porque a impressão que dá é que ele queria mesmo fazer isso, só que aí algum editor pode ter rejeitado a ideia dele e ter feito ele criar um personagem só pra ser o protagonista. E aí ele simplesmente resolveu maltratar esse personagem de todo jeito que ele pôde, né? Só que agora vem a parte mais bizarra de tudo, galera. Porque assim, vocês estão ligados que Jujutsu sempre foi uma história voltada assim pra fantasia, né? Com foco em elementos mais sobrenaturais e tal, né? Mas acreditem ou não, agora o autor resolveu dar uma volta 180 graus, galera, e resolveu embutir ficção científica no meio da história, cara. E isso porque no enredo do novo mangá, a Terra está sendo invadida por uma raça alienígena chamada Simurians. Inclusive, no primeiro capítulo, o Tsurugi e a Yuka, que são os netos do Yuta, partem uma missão junto com um supervisor chamado Maru, que na verdade acaba se revelando como um desses alienígenas que veio para a Terra para observar e analisar os feiticeiros Jujutsu, que segundo ele, têm poderes similares aos Simurians. Além disso, é dito que a invasão desses alienígenas já está sendo considerada como um incidente de categoria especial no mesmo nível que a destruição causada pelo Sukuna lá na história original. E assim, galera, todo mundo que já leu ou já assistiu Jujutsu sabe que o Sukuna é o vilão mais poderoso da história. E pelo que deu pra ver, mesmo tendo se passado décadas após a morte dele, ele ainda é reconhecido como um monstro que causou um dano irreversível no mundo. Não, e aí o autor começa a continuação apresentando essa nova ameaça e quer convencer de cara que ela é do mesmo nível que o Sukuna, sem desenvolvimento nenhum, sem sequer apresentar os vilões.
É como se ele estivesse dizendo, então gente, o Sukuna era poderoso e tal, né, mas agora tem essa galera aqui que é tão poderosa quanto, sabe? Só que ele tá fazendo isso de uma forma muito desesperada e pra mim, pelo menos, isso só acaba tendo o efeito oposto. Cara, você sabe o que parece? Parece que ele tava sem ideia nenhuma e resolveu copiar Naruto, trazendo os alienígenas pra história também. Mas no caso de Naruto, até fez sentido porque o próprio Kishimoto já tinha criado a história da Kaguya como um ser que veio de um outro planeta. Aí o Ikemoto só pegou essa mesma premissa e expandiu em Boruto. Mas o Akutami não colocou absolutamente nada na história dele que estabelecesse qualquer tipo de conexão com alienígenas ou com o universo da ficção científica em geral. E isso passa ainda mais a ideia de que vai ser um negócio forçado, que não vai ter a mesma essência da história original. E eu vou falar sinceramente pra vocês aqui, eu acho um verdadeiro desrespeito com o fã o autor se propor fazer uma continuação pra história e vir com uma palhaçada dessa. Teria sido muito melhor se ele tivesse feito isso como um spin-off, uma história paralela que se passa no mesmo mundo que Jujutsu. Aí ok. Bom, de qualquer forma o mangá começou a ser publicado no dia 7 de setembro e de acordo com as informações que já foram divulgadas, ele não vai durar muito tempo. E como ele se passa muito tempo no futuro, é provável que ele não estabeleça muitas conexões ou altere coisas da história original. Tendo em vista que quase todos os personagens clássicos já vão estar mortos ou muito velhos para fazer qualquer coisa. E esses alienígenas, hein? Não, fala sério aqui pra mim agora, galera. Vocês acham que essa parada vai vingar mesmo em Jujutsu? Vocês gostaram disso? Ou será que só eu achei bizarro e fiquei revoltado com o negócio? Cara, o seu comentário é muito importante, não só porque ajuda no engajamento do canal e tal, mas também pra gente poder criar juntos aqui uma comunidade da hora, pra gente trocar ideias sobre tudo que a gente gosta. E é claro, eu te agradeço de coração se você puder deixar aquele like pra dar uma força e espero que você descanse e aproveite bastante seu fim de semana. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!